Breve virá, breve Jesus voltará. Nós cumprimentamos os irmãos aqui presentes com a paz do Senhor. Mais um domingo que Deus tem separado para a gente estudar a sua palavra. Você que nos acompanha de seus lares, mais um domingo nesse sistema, né? Teletransmitido pelas redes sociais, o nosso bom dia, a paz do Senhor. Nós vamos dar prosseguimento na escola dominical, nós já começamos dobrando nossos joelhos. Gostaria de convidar aqui nosso irmão presbítero Osiel para estar orando. Logo após, passar a direção para o pastor Edmilson. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, na tua presença, neste momento. Ó Deus de Israel, a tua palavra será ministrada nesta manhã para a honra e glória do teu santo nome, que a tua igreja possa assimilar o conteúdo ministrado, que possamos praticar a tua palavra no dia a dia, que possamos sair daqui melhor do que entramos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas limitações, em nossas falhas. Sustenta a tua igreja com teu poder, edifica através da tua palavra, Senhor. Continua abençoando o teu povo, é o que eu te peço nesse momento, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do Grupo Êxodo, por sua longa história na Assembleia de Deus Central. E nesse dia em que aprove ao Senhor conceder para os irmãos a graça de estarem na responsabilidade dos trabalhos, nós glorificamos a Deus por isto, porque não é uma imposição da igreja, nem uma exigência sobre os grupos. É uma grande oportunidade para nós rendermos nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. Eu sempre vi as responsabilidades que a igreja me incumbiu como uma oportunidade de eu chegar perto do meu Senhor e dizer para Ele: muito obrigado, Jesus, porque tendo o Senhor servos mais qualificados, foi do teu agrado me conceder esta oportunidade. E essa saudação vai também para todos os internautas que estão acompanhando o trabalho da Assembleia de Deus Central nesta manhã. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, que esse domingo seja um domingo de excepcional alegria para a sua família, na presença do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino 107 da nossa harpa, firme nas promessas do meu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos firmados agradecendo a Deus pelos irmãos lá de Itaoca, que acompanham também nossos trabalhos, entre eles o diácono Gessé. Vai nosso abraço carinhoso para o meu irmão, que está se recuperando de um acidente. E a igreja está orando por você, por sua família.
Louvamos a Deus pelos irmãos lá do Portal, pelos irmãos lá do Vila, pelos irmãos lá do bairro Candinha, os seus respectivos dirigentes. Que a bênção do Senhor seja sobre cada congregação e sobre todo o campo da Assembleia de Deus Central, Ministério Barra do Itapemirim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma fé interesseira, não. Nós estamos firmes nas promessas de Jesus, é porque quem fez a promessa é fiel para com Ele mesmo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele nos prometeu, por sua infinita soberania, Ele quis fazê-lo. E quando Ele chamou Jeremias para falar em seu nome ao povo, Ele disse: pode falar, porque eu presto muita atenção, eu velo, é o termo usado na palavra, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Então, se você está debaixo da promessa do Senhor, eu acredito que todos estamos,
Às vezes, quando falamos de estar sob a promessa de Deus, procuramos nos escaninhos da nossa mente, lá no mais profundo do nosso coração, alguma promessa terrena. Mas eu quero salientar nesta manhã a promessa do arrebatamento da igreja. Nós estamos debaixo dessa promessa. Estamos alegres e devemos estar preparados, porque o Senhor Jesus prometeu e Ele voltará. Quando você olha o plano da salvação, a promessa da encarnação do Verbo divino, a promessa do nascimento virginal de Jesus, a promessa de Ele fazer-se pobre para enriquecer a muitos, a promessa da morte vicária e expiatória na cruz do Calvário, você vai vendo nos evangelhos que todas essas promessas se cumpriram. A parte do plano da salvação que falta cumprir é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E esta é a mais fácil, e eu acredito que será a mais alegre para o Senhor Jesus, de receber os salvos na glória. Louvado seja o seu poderoso nome. Essa promessa é estendida a você também, meu querido ouvinte desta manhã, que talvez ainda não aceitou Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor. Esta promessa, ela é extensiva a você também. Aceite-a em seu coração, porque Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé e quero convidar o presbítero Tiago Lucas, que é o nosso superintendente da escola. Ele vai ministrar para nós a palavra do Senhor nesta manhã. O superintendente havia convidado o presbítero Jomar, mas o presbítero Jomar está administrando uma situação um pouco complicada lá na sua família, e nem ele nem a irmã Jéssica puderam vir. Vai para ele, nesta manhã, o nosso abraço carinhoso ao presbítero Jomar, irmã Jéssica, suas crianças, desejando toda a pronta recuperação para seu sogro, que Deus abençoe sua família. E é assim, né? Quando um professor não pode vir, o superintendente, o pastor ou um outro professor está ali sempre pronto para suprir a falta do colega no amor do Senhor, para a glória de Jesus. Portanto, meu caro, você está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Bom, mais uma vez eu queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, né? Dizer que me sinto honrado e feliz, né, de poder estar aqui nessa manhã. Se caberia algum agradecimento ao presbítero Jomal, e agradecer ele por essa oportunidade. É sempre bom estar com vocês, né? Participando, aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor. A gente foi professor no juvenil, fomos professores na classe Filadélfia, essa última, e aí aprova o Senhor chamar a gente para ajudar na superintendência, né? Não deu muito prazo da gente ser superintendente, de fato, porque já entramos na pandemia. Então a gente assumiu em janeiro, em março veio esse mal sobre o mundo, e a gente está aí de quarentena, né? Mas estamos aprendendo, principalmente com a situação nova que tem acontecido, onde a gente tem assistido os cultos de casa, poucos irmãos na igreja, e é muito diferente, porque o feedback que os irmãos dão para a gente, na expressão do olhar, na entonação da leitura dos textos, ajuda muito o professor a nortear o ensino, né? Serve para ele como um estima. E a gente está aqui, então eu queria registrar aqui meu agradecimento, né, e dizer que eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, compartilhar com vocês parte da palavra do Senhor. Não somente eles, mas os irmãos que se fazem presente aqui também, né, os colegas obreiros, aqueles que estão aí nos acompanhando de casa. Eu vou depender muito de vocês para vocês lerem a Bíblia comigo, né? A CPAD, nesse sistema aí de pandemia, ela não publicou um trabalho oficial, por assim dizer, em relação às classes, mas ela fez uma edição especial,
que é os princípios divinos em tempos de crise. Então, o pastor Urbo, no domingo passado, ele lecionou nessa lição, na lição de número 2, e hoje a gente vai compartilhar a lição de número 3. Vocês não têm revista, obviamente, porque é uma edição especial, né? Mas eu vou depender de vocês para a gente ir construindo um raciocínio junto, porque senão a gente fica vagando aqui e o que de fato a gente veio fazer na manhã desse dia aqui não consegue ser alcançado como objetivo, que é aprender, né? Então, o título da lição de hoje é O Despertamento Renova o Altar. Repita comigo, por favor. O despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. Antes de fato começar, eu gostaria de pedir ao presbítero Gessi para estar orando, e aí depois a gente vai dar prosseguimento. Pode orar daí mesmo, presbítero. Senhor, fica conosco, Senhor, como o Senhor nos ensina. Nós pedimos ao Senhor que nos dê graça, entendimento e sabedoria, Senhor. Eu dependo integralmente do Senhor. Digo isso não retoricamente, Senhor, mas digo isso porque de fato a vida está em Tuas mãos, Senhor. Eu escuto nascida aqui. Nos use poderosamente para a glória do Teu nome. Me declarei, Senhor, deixa eu esquecer de nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Como é mesmo o título da lição? Vamos lá. O despertamento renova o altar. Tem alguém dormente aí? Não, né? Todos despertos, né? Na lição passada a gente aprendeu um pouquinho sobre o despertamento. Já vou ler. Dizendo que o despertamento ele é espiritual e que para ele ocorrer é preciso a gente estar perto de Deus. O que subentende que quem está longe está dormente, né? Então a gente vai trilhar esse mesmo caminho aí, dizendo que esse despertamento ele renova o altar. Então a gente vai ler aí, abram a sua Bíblia, por favor, no livro de Esdras, no capítulo 3. A gente vai ler do 2 ao 5, depois do 10 ao 13. Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, do 10 ao 13. Você em sua casa, que tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, ou no celular como aplicativo, pode estar acompanhando a leitura também. O textuário diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Isso está escrito em 1 Reis 18:30. A verdade prática dessa lição, né? Vou ler porque os irmãos não têm a revista. Diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então, além de ser uma verdade, é prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E aí sim a gente vai fazer a leitura bíblica em classe. Eu leio uns, irmãos, leio o seguinte, né? Lembrando que do versículo 5 a gente vai para o 10 e termina no versículo 13. Então começa no 2, vai até o 5, depois do 10 até o 13. Eu leio primeiro, os irmãos, o seguinte: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo 5. E depois disso, o holocausto
Agora vamos para o versículo 10 até o 13. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Versículo 11. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Todos juntos no versículo 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Senhor, temos lido a Tua palavra e na manhã deste dia, mais uma vez, pedimos ao Senhor, dá-nos entendimento, clareza quanto aos assuntos aqui tratados para pôr em prática no nosso jeito de vida, na nossa maneira de ser. Abençoa aqueles que estão presentes aqui, aqueles dos seus lares. Esse é o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse é o texto base que a gente vai discorrer sobre o assunto. E a gente vai falar de altar, né? Que o despertamento renova o altar. Vamos fazer uma alusão simples, não tão profunda, no Antigo Testamento, como é que acontecia lá, e depois vamos para o Novo Testamento falar de Cristo, no Calvário, e depois uma aplicação prática. Então, a lição vai ser bem sucinta no que diz respeito ao conteúdo, mas com um alto valor prático para colocar-se no dia a dia. Então, peço aos irmãos que me ajudem com a atenção e, quando possível, ler, né, o que for pedido aqui, que vai passar rápido esse momento. Assim a gente espera. O texto que ora acabamos de ler, desses versículos que a gente leu aí, vale a pena ressaltar aí para essa lição, não todo o texto, mas também o versículo 3, que diz assim: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. O povo sentiu-se a necessidade do holocausto, do altar, mediante a situação que estava vivendo de terror. Isso em relação ao povo que ficava ao redor deles, por assim dizer. Na interação do professor na revista, fazendo alusão a esse texto, diz assim, ó: a reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Como agir numa hora tão difícil? Confiando nas providências de Deus, erguem-lhe um altar e oferecem-lhe sacrifícios de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Dessa forma, mostram aos adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo. Por que temer? Às vezes, encontramos-nos nas mesmas condições. Há dificuldades por todos os lados, avizinham-se as tribulações e as angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. É hora de levantar o altar. É hora de levantar o altar. Então, a palavra hoje ela é de ânimo, ela é de exortação, né? O que temos vivido nesses últimos dias parece que coopera para o esfriamento, de alguma forma, porque está reunido, as brasas, quando se juntam, elas se aquecem e ainda se incendeiam, né? Então, essa palavra ela vem com o intuito de nos exortar, na manhã deste dia, nos animar a reerguer o nosso altar em meio às dificuldades. E aí, esse versículo 3, que a gente leu e releu aqui, mostra essa situação que o povo estava vivendo de
terror, de pânico, de desespero. E aí eles não foram reclamar. A postura deles foi erguer um altar para oferecer sacrifícios a Deus, isso tudo conforme Moisés tinha predito na lei. Então, tem um jeito de fazer, tem uma maneira de fazer isso. Ah, vou levantar um altar, beleza, vamos levantar. Não, vamos ver como é que se faz isso? É importante levantar o altar? Para que levantar o altar? Será que realmente funciona eu levantar o altar? Será que Deus realmente vai vir a meu favor? Será que Ele vai me ouvir? Será que Ele está vendo meu desespero nesses dias que estou vivendo? O mundo está passando por pandemia, mas não tem nada a ver com o que eu estou passando com o Senhor. Se fosse só a pandemia, de repente estava bom, mas tem tanta coisa que está passando comigo que, se eu contar para os outros, ninguém vai acreditar. Será que realmente funciona? É essa a lição que a gente vai tratar na manhã deste dia. Espero que você me ajude aí a gente encontrar um caminho. Na introdução diz assim: nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Então, caracteriza o despertamento verdadeiro, quer dizer que também tem o falso, ok? Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto dele, mais perto de Deus. Então, tem o verdadeiro e tem o falso. E o ser humano tem a necessidade de se chegar mais perto de Deus. Isso é feito por meio do altar. Ok? Vamos embora. Tópico 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Então, para chegar ao altar, é preciso estar despertado, ativo, não dormente, não dormindo, como nós aprendemos aqui na lição passada. Então, se o despertamento conduz o homem ao altar, esse despertamento tem que estar acontecendo. Lembrando que na lição passada predisse que ele era espiritual. Ele era um milagre da parte do Senhor. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Diz assim: o propósito que traziam no coração, ao retornarem do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A gente acabou de ler isso no versículo 3 aí de Esdras, capítulo 3, versículo 3. O terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus, através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Então, era o altar que proporcionava esse contato com Deus mais perto, mais íntimo. Era ali que o Senhor falava com o seu povo. Como eles estavam voltando cativo, isso não existia. Como estava vivendo numa região rodeado de inimigos, sentiu-se a necessidade de estabelecer novamente o altar. Estamos entendidos? Então, estamos criando um cenário aí que tem um povo que está voltando do cativo, e isso não existia mais. Sentiu-se temor em seus corações e viu-se a necessidade de reerguer a Deus um altar, para chegar mais perto dele, claro, porque estavam com medo. E, às vezes, na nossa vida, é da mesma forma. Da mesma forma. 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O que significa a palavra genuína? Legítimo, autêntico. Então, todo o despertamento legítimo, original, por assim dizer, começam com a restauração do altar. Então, não pode ter despertamento se o altar não está restaurado. Olha como que uma coisa depende da outra. Está totalmente interligado. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Aí ele trouxe aqui 3 letras, A, B e C. A letra A fala assim: no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto em 1 Reis 18, 16 a 40, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado.
Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do concerto do altar. Abra a Bíblia para a gente, alguém fazendo favor. 1 Reis, capítulo 18. A gente vai ler do versículo 30 ao 39. 1 Reis 18, 30 ao 39. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí. Acharam? 30 ao 39, ó. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego, uma vala, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Então caiu água sobre o bezerro, molhou a lenha, encheu a vala em volta do altar. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, na vala. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para que isso acontecesse, primeiro ele precisou consertar o altar. Ele estava, por assim dizer, encurralado, irmãos. Os profetas de Baal, só Elias sozinho. E agora? Mas a gente e Deus é a maioria, né? A gente costuma falar isso. E a hora de experimentar essa frase é quando você está desproporcional em relação ao número humano. De repente está tudo contra você, mas você fala, ou já falou, eu e Deus somos maioria. A hora de provar isso é quando está desproporcional na visão humana. Então, o momento de crise, o momento de temor, é um momento riquíssimo para Deus operar. Nosso Deus é Deus de milagres. A gente não canta isso, não lê isso na Bíblia, não vê Ele fazendo essas coisas. Milagre é algo impossível a nossos olhos. O humano não faz. Só tem uma forma do milagre acontecer. É quando a capacidade humana é limitada. Então, Elias, ele sabendo desse poder de Deus, tendo consciência da reestruturação do altar que estava quebrado, fez o que a gente acabou de ler, e o Senhor respondeu com fogo. Tem um jeito, tem uma maneira de se portar diante de Deus em relação ao altar. Ok? Essa foi a letra A. A letra B fala quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seus antecessores, Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Então a gente está falando de altar, e que o despertamento renova o altar.
Criar nos irmãos a concepção que a revista propõe é um tanto difícil, porque é uma lição que a gente está aprendendo meio que solta, né? Não tem muito nexo com o que a gente viu na semana passada. Mas peço ao Senhor que dê clareza a vocês que a gente está falando sobre altar, a gente está falando sobre consertar alguma coisa que está quebrado, a gente está falando sobre limpar alguma coisa para Deus vir agir. Então, a palavra do Senhor, um dos seus propósitos é confrontar a nossa conduta. A propósito da palavra do Senhor é dizer se estamos no caminho certo ou não, porque, de repente, a gente pode até achar que estamos, mas e aí? Então, a nossa vinda aqui na casa do Senhor, e você que assiste a gente na manhã desse dia aí, no conforto do seu lar, essa palavra confronta a gente. Será que o nosso altar, como é que está o nosso altar? Será que se eu fizer como o Elias fez, vai acontecer? Mas eu estou vendo uma situação tão difícil. Vamos pensar. Vamos renovar, consertar o altar para ver se Deus começa a agir nessa situação. A letra C, né, diz assim: quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. É o nosso texto base. E aí, para você da sua casa, ou você que está aqui presente quiser anotar as referências para você ler isso com mais paciência, maior tempo, você pode anotar aí Números 29, do capítulo 1 ao 6, vai tratar um pouquinho sobre isso. Levítico 23, 34 a 43, vai corroborar com você. Sobre essa questão do versículo 5 que a gente leu, das luas novas, né? Você pode ler em Amós, capítulo 8, versículo 5, e Números 28, do 11 ao 15. Né? Maior tempo você tem em casa, vai lá depois na live, ver as referências, dá uma lida, porque Deus deixou tudo direitinho, conforme que devia ser feito. As festas, como que vamos fazer? Está escrito. Então, não é, eu acho que é assim. Não. Nosso pastor já ensinou aqui, em outros cultos, a respeito do transporte da arca. Né? O cara tinha uma ideia boa, ia fazer um negócio bom, fez um carro legal para levar a arca, mas não era para levar daquele jeito. Tinha um jeito, tinha um modo. Então, é da mesma forma com o nosso altar diante do Senhor. E aí, a gente termina de ler o tópico 1, que era o despertamento conduz o homem ao altar. Né? A gente falou da necessidade do povo judeu, nesse texto base aí, e falamos que todos os despertamentos genuínos, despertamento legítimo, começa com a restauração do altar. E para exemplificar isso, a gente falou de Elias, né? Falou do povo de Israel aí agora, e falou do rei Ezequias. Né? E se você parar para pensar no seu dia a dia, sua mãe, seu pai, seu pastor, o obreiro de sua casa, pode ser que você lembre de alguma situação que sua mãe falou assim: filho, vem cá, vamos começar a orar aqui, vamos começar a ler a Bíblia, que a gente está passando por um aperto aí, Deus há de responder a gente. Você, de repente, começa a lembrar de alguma coisa desse tipo aí. Não é que o altar estava quebrado, mas aquele ajuste, sabe, que precisou, seu pai, sua mãe despertou, opa, vamos lá. E aí, o Senhor responde ou não responde? Responde. Então, você, de repente, nesses exemplos que a gente leu aqui, não consegue se situar, mas vasculhando aí na sua mente, você consegue lembrar, pô, aquele dia é verdade. Minha mãe nada a ver, chamou a gente de manhã para orar, nunca fez isso, mas conversa com ela para saber. Né? É assim que acontece. O tópico 2 fala que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Lembrando que eles precisavam de restaurar o altar porque tinha necessidade de se chegar mais perto de Deus. Então, como se o altar fosse um caminho, um canal, ligava o povo a Deus ali. Né? Antes, porém, eu queria ler com vocês, a nossa revista tem um subsídio, que fala assim, subsídio cultural. O que é o altar? Do hebraico, misbit, sulam, e do grego, tisiachiron. E ainda do latim, altare, altaria, semelhante a adoleo,
queimar. Quase todas as pessoas dessa geração têm um conceito errado do verdadeiro altar no sentido genérico e prático que motivou sua existência. Então, todos nós estamos vivendo essa geração, né? Estamos aqui. Todos julgam geralmente que um altar genuíno, e genuíno é o quê? Legítimo, autêntico. Todos julgam geralmente que um altar genuíno é a parte de um templo, de uma catedral, de uma mesquita ou de uma sinagoga reservada exclusivamente aos pastores, aos sacerdotes ou aos rabinos. Muitos, sem dúvida, vão surpreender-se quando lhes mostrarmos como a Bíblia define o significado do altar verdadeiro e a sua função. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Então, isso era o altar. Lembra do profeta Elias, que a gente acabou de ler? Pegou a lenha, partiu o bezerro, colocou sobre a lenha, pegou as pedras. É aí o altar. Era um testemunho perpétuo, era um favor. Sentia-se nele a manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava as ofertas, e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Pois tais razões, o altar era respeitado. Então, hoje, em nossos dias, ele tem um outro significado, não vamos julgar o mérito de certo ou errado, mas, biblicamente falando, o altar era isso. Era isso. O final aqui, o autor escreveu, era um testemunho perpétuo, era um favor. Sentia-se nele, no altar, a manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava as ofertas, e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Por tais razões, o altar era respeitado. Então, esse era aí o significado de altar, e biblicamente falando, né, a gente vê isso nas referências que a gente ora leu. O tópico 2 diz, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, fazendo alusão, claro, ao altar. Ok? Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, se lá tinha que sacrificar animal, tinha que botar fogo, conforme estava escrito por Moisés, isso já apontava para o futuro, para Cristo no Gólgota, o nosso sacrifício. É por meio dele que a gente se redime do pecado. Então, ele é o Cordeiro. A gente não canta isso, não lê isso, porque não sacrifica mais, porque em Cristo nossos pecados são perdoados. E isso está valendo. Isso não está vencido, até o ponto que ele há de nos buscar. Né? Até o ponto que ele há de nos buscar. Paulo escreveu à igreja em Corinto, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu ainda, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Então, como comparação, como que se ele tivesse comprado para nós um ingresso, onde iremos fazer uma viagem sem volta, que é o céu. Mas é preciso ir na agência chamada Cristo e ver quais são os, por assim dizer, as características que precisam ser mudadas para a gente conseguir esse ingresso. Tudo isso, irmãos, tudo isso para a remissão de nossos pecados. E o dia que estamos vivendo, portanto, iniquidade, como a Bíblia falou, o amor esfria e o pecado, de certa forma, ele adormece a gente.
se fôssemos tratar de escalas, né? Hoje eu não vou orar. De repente isso não configure pecado, mas vou falar aqui de escalas, né? Escala pecadora, por assim dizer. Vamos criar aqui um dispositivo pedagógico para compreender. Hoje você não ora. Aí o Espírito Santo do Senhor te lembra. Hoje você não orou, né? Que nada, isso é coisa da minha cabeça. Depois eu oro. Você não orou ainda, hein? Rapaz, é mesmo, né? Acho que eu vou ali orar, você pega o celular. Nossa, tem um tal de TikTok aí que você vai passando um monte de vídeo assim, daqui a pouco passa 2, 3 horas, né? Facebook, um tanto de outras coisas que tem. Passou o dia, você não orou. Então você está no nível 1 ali, diz, poxa, não orou. Que nada, amanhã eu acordo cedo e oro de hoje e oro de ontem. Né? Você se engana aí, fazendo essa promessa para você mesmo. Segundo dia, você esquece de novo. Na hora do almoço, você faz aquela oração agradecendo pelo almoço e dá uma lembrada da manhã. Senhor, não orei o Senhor de manhã, mas aqui eu faço lembrança de novo, está tudo bem. Isso vai gradativo. Daqui a pouco é um olhar maldoso, daqui a pouco é uma mentira, daqui a pouco alguns detalhes. E a sensibilidade nossa em relação a essas coisas erradas, que a Bíblia denomina pecado, vai deixando de existir. É como que sua mão, se você é uma pessoa que nunca trabalhou de braçal e for bater massa num dia, de ajudante pedreiro, no final do dia sua mão está cheia de calo. Você está sensível a isso. Mas com a prática, sua mão fica calejada e você não sente mais nada. O pecado é da mesma forma. Da mesma forma. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é só para a remissão de nossos pecados. E esse só é esse detalhe. Porque por meio disso a gente tem a vida eterna. Então, o sacrifício maior, claro, o benefício é ir para o céu, Deus reconciliou o mundo nessa ação, mas se a gente não diminuir a escala a esse nível de pecado, todas essas outras coisas é possível? Sim ou não? Não, porque é preciso corrigir, é preciso consertar, é preciso pensar. Quem pensa por mim? Eu, Só isso. Porque naquele grande dia, não vai chamar, vem cá esse grupo de 10, vem cá esse grupo, não. Fulano, apresenta-me suas mãos. Ciclano, é um por um. Não, mas eu. E já está escrito que naquele dia vai ter alguém que vai falar assim, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Não está escrito? Então significa dizer que tem que ter essas pessoas quando? Hoje. Ou você acha que ela vai surgir lá na hora? Olha como é que isso é importante, individual, para a sua vida, focando na salvação. Então, essas pessoas do julgamento têm que estar vivendo entre nós, têm que estar enganando. É isso aí. Agora, quem pensa por você? Você mesmo, porque a consciência é sua. E a palavra do Senhor nos norteia. Ela confronta naquilo que a gente está fazendo errado e justifica aquilo que a gente está fazendo certo. Vou orar hoje. Orei. Amanhã, rapaz, vou orar de novo. Nossa, que sensação boa, que legal. Orei. No outro dia, vou orar e vou fazer um jejum até meio-dia. Caramba, isso é fácil? Muito difícil, irmãos. Mas é um benefício tão grande para a nossa alma. Ok? Esse é o ponto de reflexão aí em relação a Cristo, o centro da nossa comunhão, e fazendo alusão ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuaram conjuntamente para a expiação dos nossos pecados. E aí vamos falar dessas atuações, o Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora, com o sacrifício de seu Filho. Isso está escrito em Efésios 3, do 6 ao 9. Não vamos ler para ganhar tempo, mas em casa você pode ler. Você aqui anota aí, depois você dá uma lida.
na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o Pai presente. Quem amou o mundo? Deus. Deu quem? Seu Filho. Olha o Pai presente na reconciliação. Olha o Pai presente no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Filho, Cristo, o Filho de Deus, ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus Pai. Pensa vocês aí comigo, Deus lá no céu, sendo adorado, à destra de Deus, tudo bem. Coordenando, liderando os afazeres do céu, que eu acho que é um lugar que tem muito trabalho, né? Está lá, ajudando o Pai. Decide morrer. Seus súditos falam como? Senhor, você vai morrer? Como assim? E aí vai desenrolando a história, você sabe que ele foi humilhado, talvez nós nunca passaremos com uma humilhação que ele sofreu, né? Eu acredito que não. Pensa vocês, os súditos dele lá no céu, pensando, rapaz, o que ele foi fazer lá? Pô, olha só isso. O que explica isso? O amor de Deus. Ele quis, ele se entregou para a remissão de nossos pecados, para que a gente pudesse ter acesso a Deus Pai. É esse detalhe, irmãos, que faz toda a diferença. Toda a diferença. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que levaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então, Deus planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo foi fortalecendo ele nesse trajeto. E vocês sabem que ele teve alguns episódios cruciais, foi tentado, Pedro, lá acho que no capítulo 6 de Mateus, falou que ele era o Cristo, no mesmo capítulo já era o diabo falando na boca de Pedro, um monte de coisa aconteceu com ele. Mas o Espírito foi guiando ele para que o plano de Deus fosse perfeito, fosse concluído. Então nós vemos aí a Trindade atuando ativamente na morte expiatória de Jesus. Lembrando que a gente está falando de altar, e que o despertamento do altar, como é que é o título da lição? O despertamento renova o altar. Então nós estamos falando de altar. Falamos do altar no Antigo Testamento, pincelamos um pouquinho, porque o tempo é curto, falamos aqui da morte expiatória de Jesus, dizendo que a Trindade estava ativamente atuando nessa morte. E agora vamos para o ser, que já está acabando, 10 para as 10, falei que vocês querem ser rápido. Passa rápido. Né? O tópico 3 fala do cuidado com as imitações. Antes, para que tudo isso viesse a acontecer no coração do ser humano, no nosso coração, tem que ter uma predisposição humana. A gente está careca de saber, né? Gasto de saber já, que o Espírito Santo bate a porta, ele não arromba. E o ato de bater mostra sua educação, mostra seu respeito com você mesmo, criatura dele. Mas ele quer que você se predisponha a abrir a porta e deixar ele cear. Esse abrir a porta, essa predisposição depende de nós. Leia para a gente, Mateus, capítulo 13, do 10 ao 15. Mateus 13, do 10 ao 15. Vou ler aqui, os irmãos acompanham. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis,
e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o... É um processo, tem que ter um quebrantamento, tem que acontecer alguma coisa, não adianta. Para que Cristo cure, o povo precisa entender. E ainda assim, em meio a uma pandemia que está acontecendo, tem alguns que não se quebrantam. Não se quebrantam. Uma das coisas que essa pandemia tem ensinado para a gente é o ato de refletir. Refletir nossa vida familiar. Você passava mais horas fora de casa do que dentro, só vinha para dormir. Agora não, agora você passa o dia inteiro com sua família. Você conhece de fato quem são seus filhos e sua esposa? A oportunidade é agora. Então, uma dos benefícios, se é que tem, dessa pandemia, para quem sobreviver aí, né, a gente lamenta muito, a nossa vida é até hoje, até agora, é essa questão de convivência, de saber das coisas. E ainda assim o pessoal está com o coração endurecido, não se quebranta. Tem que se submeter, irmãos, à vontade de Deus. Nós, a maioria de nós que aqui estamos, não temos nem 100 anos de idade. E o mundo já era mundo há 100 anos atrás. E a gente, às vezes, acha importante nossa opinião e quer opinar sobre umas coisas que nossa voz se fez ouvir aqui. Estou falando 100 anos para pegar todo mundo, mas quem somos nós, pai? Se não estivermos andando sob a vontade do Senhor, eu não sei, de fato, quanto é viver 35 anos de idade. Eu só vivi até hoje, que eu tenho 31. Então, se me cabe algum comportamento, alguma postura, é eu ouvir pelo menos o mais velho, e aí, como é que é, cara? Né? Isso eu acho que é interessante. Aí a gente, enquanto jovem, que quer ser independente, essas histórias que vocês já sabem, né? Não tem nem capacidade de ouvir, de perguntar, de agir com esperteza e falar assim, rapaz, vou ver como é que funciona isso aqui. E aí? Quando você tinha 20 anos, você fazia o quê? Não. Aí acho que é alguma coisa. Não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve o pastor. A palavra está falando, caralho, isso não é comigo não. Vai saber, irmão. Quebrantamento. Quebrantamento. Então, Jesus falava por parábolas para que eles pudessem entender, porque eles, mesmo vendo, não enxergavam. E ouvindo, não escutavam. Não é isso que acontece hoje? Olha o tanto de igreja que tem. A pessoa passa na porta de umas 5 para chegar em casa. Está ouvindo, mas não está escutando. Está vendo, mas não está enxergando. Quando não, julga, critica. Pessoal barulhento, a rua cheia de carro, não sei o quê. Quebrantamento. Quebrantamento. Tem que ter esse quebrantamento. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele remorso e tristeza pelo mal que praticou, levando a pedir perdão a Deus, implorando força para viver uma nova vida. Lembra da nossa escala de pecado? A pessoa errou, cauteriza, vai criando calo. Arrepende, volta lá, Senhor, o que eu fiz? Não, me ajuda aqui, eu preciso de uma nova vida. Não carrega isso o resto da vida de vocês, não. A minha também. Volta lá, conserta, tem tempo. Não leva isso não. Larga isso. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele um remorso, tristeza pelo mal que praticou, levando a pedir perdão a Deus e implorando força para viver uma nova vida, porque ele não quer mais praticar aquilo, não quer mais viver daquela forma. Ele quer viver uma novidade de vida. Arrependimento e conversão constituem uma só experiência, porém exprimem 2 lados dela.
Quem que vai nos ajudar, irmãos, a sentir essa sensibilidade? O mesmo Deus que ajudou Jesus a cumprir o propósito, o Espírito Santo. Ele opera o arrependimento, aplicando a obra de Cristo na vida do homem, convencendo-o do pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro. Só o Espírito Santo convence. Caramba, errei mesmo. Nossa, o que eu fiz, cara? Só Ele, que o gatilho da sua memória faz assim, ó, o que você está fazendo aí, cara? Esse caminho aí não é seu, não. Ó, para, é Ele. A importância do nosso altar estar consertado com Ele, ó, para na hora do momento Ele alertar a gente. Quando Deus manifesta-se aos homens, estes sentem-se humilhados, quebrantados e prontos a se arrependerem. Então, o crente, irmãos, é um povo diferente. É um povo diferente. Nós acreditamos no céu que nenhum de nós aqui vimos, em um Deus que nenhum de nós enxergamos com esses olhos, mas nós vemos todo dia o seu feito. No abrir dos nossos olhos, na alimentação que é preparada, na nossa vestimenta, na nossa saúde, no cantar de um passarinho, nas coisas que acontecem aí, ó, no mundo ruim que Ele disse que ia acontecer, nós vemos a existência de Deus piamente. E não cabe a nós nenhuma partícula de dúvida da existência desse Deus supremo, vivo e verdadeiro. Deus é fiel e vela por sua palavra. Deus é fiel e vela por sua palavra. O crente é um povo diferente, acredita nesse Deus. E quando as coisas apertam, ele conserta o altar e pede a Deus para livrar ele, porque ele está com medo no seu coração por causa dos povos vizinhos. Você tem esse recurso. Por que abrir mão dele? Por que deixar de acreditar? Por que deixar de seguir? O crente é um povo. E uma das coisas que caracteriza um povo é linguagem, é a sua cultura. Como se, para a gente não ficar aqui desmiuçando, é a sua cultura. Então, qual é a cultura do crente? Está exercitando o amor? A palavra do Senhor na manhã desse dia é dessa forma, é para nós. E eu me sinto muito feliz porque me despertou para um monte de coisa. Espero que tenha despertado vocês também. Para terminar, né, já são 10. Cuidado com as imitações. A gente falou que tem um despertamento genuíno, então também tem o falso. Cuidado com as imitações. Aí vai bater um pouquinho aí na nossa geração, eu peço a vocês que escutem. Se possível, se quebrantem e se arrependam, porque ainda há tempo. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não vou ler, mas vocês leiam Colossenses 2, do 20 ao 23, leia em casa. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje aí. Culto ao corpo, paz, muito parecido. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas e etc. Você é um ser pensante. A dominação acontece se você se sujeitar. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder, e sem a menor reverência. Parece, mas não é. E impressionante, o Espírito de Deus justifica em nós quando é. Impressionante.
O altar precisa estar certinho, você percebe. Vou fazer isso para quê? Não, isso não tem nada a ver isso. Para quê? Aí ele vai contar um exemplo aqui. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigado a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows, com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebida alcoólica, jovem dançando e se recreando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Então tem um ambiente ali acontecendo. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Pediu atenção, pediu cuidado, pediu alerta. Porque esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito, sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. Não pode. Não demora tempo, isso vai. É modismo. A Bíblia é perfeita. Surge-se com uma força, na mesma proporção que subiu, o gráfico vai lá embaixo e acaba. Só que o estrago fica. Já desviou um monte de gente, achou que aquilo era certo e foi para lá. Um monte de coisa. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Deus. Então, é preciso a gente ter essa expertise, né? Essa palavra é um pouco moderna. Atenção para isso. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. E qual é o exemplo que ele dá? É como uma tartaruga, pensa na tartaruga aí, deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo, tem muito barulho, tem muito não sei o quê, mas e aí? O evangelho genuíno muda a nossa vida, a gente leu isso aqui. O altar precisa estar consertado. Essa ligação entre você e Deus precisa estar limpa, clara. Falando mais atualizado, sua conexão de Wi-Fi precisa estar forte. Não adianta pegar a senha do colega ou pedir para ele rotear a internet para você, que não vai funcionar. É você, cara. É você. É sua vida. Quem é a pessoa que você deve mais amar? Deus. Né? Deus Pai. E depois? Também você. De alguma forma, a medida do meu amor para com o próximo é o amor que eu tenho para com quem? Comigo. Amarás o teu próximo como? Cuida de você, se preocupa com sua vida espiritual, faz um jejum, lê a Bíblia, ore, dê um tempo na oração, não tenha pressa não, porque Deus quer falar com você, e nosso Deus é Deus de paz. Se você chega na correria, Ele não vai falar com você. Fala o que você tem que falar com Ele e dá um tempinho. Senhor, quero te ouvir. Ele vai falar com você. Acabou de ler, de orar, abre a Bíblia. O Senhor me dá clareza nesse texto aqui. Cuide de você, a sua vida importa muito. Muito. Cuide de você. Tenha preocupação com sua vida espiritual. Tenha preocupação com sua vida espiritual. Ela faz toda a diferença. Toda. Acabou. Vamos orar para agradecer a Deus. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida. Quer falar alguma coisa para contribuir? Não? Eu mais uma vez reitero aqui que eu estou sobremodo feliz de poder compartilhar com vocês essa palavra. Deus tem seus planos. O presbítero Jomar não pôde estar aqui hoje, mas eu fiquei, de fato, muito feliz, porque essa palavra falou muito no meu coração. Muito. E eu vou tentar melhorar a minha vida um pouquinho. Vamos orar? Depois da oração, eu passo a palavra para o pastor Edmilson terminar. Senhor, nosso Deus, amado Pai que está nos céus,
Deus vivo, santo e verdadeiro, poderoso, é na Tua presença que nós nos colocamos na manhã deste dia mais uma vez, para agradecer por essa palavra aqui compartilhada. De fato, não lembraremos de todo o ensino, Senhor, mas daquilo que o Senhor quer que nós mudamos e melhoramos, só nos faça lembrar, colocar em prática no nosso dia a dia. Senhor, que nosso altar não possa estar, de alguma forma, desajustado, mas que nós possamos estar com ele pronto para ter acesso a Deus, ter acesso ao Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar colocando em nossos corações maior sensibilidade quanto ao pecado, para que ele não possa aumentar a nossa diferença, a nossa distância para com o Senhor. Já somos criaturas tão miseráveis, Senhor, e que se não fosse a Tua presença, a gente nem sequer existiríamos. Contudo, Senhor, essa criatura foi pela qual o Senhor morreu, e estamos aqui pedindo ao Senhor que aumente essa sensibilidade para com o Senhor em relação ao pecado. Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um domingo tranquilo em Tua presença. Abençoa essas pessoas que acompanharam de seus lares este ensino, que o Senhor possa também dar a eles clareza para colocar em prática. Se alguma dessas pessoas pensa em aceitar o Senhor, essa manhã, Jesus, é também manhã de salvação, que o Senhor possa perdoar-lhes os pecados, escrever o Seu nome no livro da vida, ó Deus, e dar para eles uma nova história. Ó Deus, eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pastor Edmilson. Deus sempre prepara para nós o remédio de acordo com a nossa necessidade. A lição desse domingo há de ser muito proveitosa para a nossa igreja e para todos aqueles que acessarem o seu conteúdo. Eu tenho orado ao Senhor, porque é parte do dia a dia da igreja aquelas pessoas que são mais assíduas aos cultos, aquelas pessoas menos assíduas e aquelas pessoas esporádicas, que vem um domingo, falta outro. E nas duas últimas ceias, eu senti a falta de alguns irmãos, na primeira e na segunda. Tivemos irmãos que ceou no mês de junho e não ceou no mês de julho, justificou. Tivemos irmãos que não cearam no mês de junho, mas cearam no mês de julho. E tivemos irmãos que não cearam nem junho e nem julho, e nem maio e nem abril. Porque maio e abril nenhum de nós ceou. Nós ceamos em março. Depois ficamos abril e maio, ceamos junho e julho. Vamos orar para que haja um despertamento na vida espiritual desses irmãos. Parece que a preocupação da contaminação em relação à pandemia está se restringindo só aos cultos. E isso é uma artimanha do inimigo contra a nossa vida espiritual. Temos pessoas que não vieram em nenhuma das reuniões, mas a gente vê eles por aí. Se precisar de ir no banco, por exemplo, se o governo falar que vai dar um dinheiro, a pessoa amanhece lá e fica o dia inteiro na fila. Quando a Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus, porque teve gente que já recebeu dinheiro e já morreu. Já recebeu dinheiro e já morreu. E teve gente que se apegou com Jesus e está escapando. Então, essa palavra vai para os membros da Assembleia de Deus Central e para todos os crentes que acessarem essa página, tiver acesso a esse conteúdo. Primeiro, como o professor colocou, volte-se para Deus, mas procure a sua igreja, o seu pastor, lá onde você reúne. Os que reúnem aqui, procure aqui. Os que reúnem em outro lugar, procure em outro lugar.
porque Jesus não demora a vir buscar a sua igreja. O professor fez uma analogia muito interessante do trabalho braçal. Não sei se os irmãos entenderam aí. A pessoa pega um serviço pesado para fazer, varrer um quintal, dar uma faxina numa casa, limpar um lote. A mão, ela sente. Andar uma distância longe a pé, os pés, as pernas sentem. Mas você vai fazendo aquilo repetidas vezes, o corpo se adequa, se ajusta, depois você não sente mais. A Bíblia chama isso de consciência cauterizada. A consciência cauterizada equivale à mão calosa. Depois que o seu corpo se adequou àquele exercício, você já não sente mais. Se um de nós hoje precisar de pedir ao Senhor alguma coisa muito importante, peça a manutenção do seu nome no livro da vida e peça para o Espírito do Senhor permanecer no seu coração. As outras coisas são passíveis de serem perdidas e reconquistadas. O arrebatamento da igreja é dose única. Conseguiu, conseguiu. Perdeu, perdeu. Então, o despertamento espiritual que nós queremos para a Assembleia de Deus Central não é esse último que foi falado aqui, não. Os irmãos notaram que foi falado 2, mas o último é falso. Pular, colocar aqui um show de lâmpada de luz de várias cores, redar os bancos e partir para o abraço. Não, senhor. O despertamento espiritual que a gente precisa é para aguentar ser crente até Jesus voltar. Isso é despertamento espiritual. É aguentar ser crente na bonança, na adversidade, todos os momentos, até Jesus voltar ou fazer a nossa chamada individual, porque Ele pode nos chamar também, né? Que Deus abençoe a todos, foi preciosa a lição. Certamente no próximo domingo o professor vai trazer uma matéria boa para nós também, se Jesus assim o permitir. E hoje à noite, a irmã Giovana, que é líder dos jovens, estará aqui com eles na responsabilidade, né, minha filha? Adorando o Senhor. E os jovens, falem aí com os outros jovens. Aqueles que vocês notaram que não vieram nesta manhã, me ajudem, por favor, e os incentivem a vir, né? Não estão todos aqui nesta manhã, faltaram vários, mas vocês podem se comunicar aí para ajudá-los a vir. Como o contingente do grupo Êxodo não é tão elevado, outros irmãos e irmãs que quiserem vir ao templo esta noite serão bem-vindos também, porque dá para fazer aqui o espaçamento e tem a galeria também disponível para ter os irmãos aqui com segurança dentro das medidas sanitárias que nós estamos subordinados. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao nosso Deus por esta manhã que Ele nos concedeu de estarmos aqui na sua casa para aprender a sua palavra. Isso pode parecer uma coisa muito comum para nós, mas o salmista desejou isso com tanta força que ele escreveu no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no templo. Aqui é o lugar que a gente aprende a servir a Jesus. Louvado seja o seu poderoso nome. Eu quero convidar aqui o jovem Max Flávio para nos elevar a Deus em oração, agradecendo por esta escola. E após ele orar, quero pedir ao pastor Úrbano que nos despeça com a bênção apostólica, a nossa divisa, em nome do Senhor.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai que está no céu, estamos muito agradecidos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui nessa manhã. Deus, muito obrigado por essa lição. Nos dê fervor para que tudo que a gente aprendeu hoje possa ser transmitido na nossa vida. Pai, necessitamos tanto do Senhor, somos tão agradecidos por estar aqui, Deus. Te agradecemos tanto por que, mesmo nessa pandemia, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui nessa manhã, mesmo acordando cedo, o Senhor nos deu a paz, nos deu um lugar para dormir, um lugar para acordar, Deus. Muito obrigado por tudo. Abençoa o culto nesta noite, ser com cada um, Pai, na nossa casa, quando estivermos vindo para aqui. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estendam as mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam: amém. A Assembleia de Deus Central, desfalecer nunca. Deus os abençoe.